O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 15 de agosto de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é a pós-sexta. E o que é que se faz na pós-sexta? Se bebe uma geladinha muito gostosa, é claro. Dito isso, o livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí. Hoje um programa especial, por isso ele está sendo veiculado na hora do demônio, na hora do capeta, mas não é nem um pouco tenebroso. Pois hoje trataremos da 100ª festa de Nossa Senhora da Aquiropita, sim, este evento fantástico, isso aqui é a programação dela, que começou em 1926, é claro, e é realizada anualmente no bairro do Bexiga, em São Paulo, sim. E olha que fantástico. Isso aqui é a imagem de Nossa Senhora, a representação da original, feita, está em Rossano, na Itália, ó, que bonita. Tem até um furinho no queixo. E o legal dessa imagem, não se sabe quem foi o escultor dela, mas ele conseguiu captar a essência do povo italiano. Eu gosto quando o artista capta a essência de um povo. Isso mostra a sua capacidade, embora não se saiba quem ele é, ou quem ele foi, provavelmente. Certamente foi um artista muito talentoso, e esse um verdadeiro artista, capaz de fazer uma interpretação da realidade. Transformar essa realidade em algo que a representa, mas mesmo assim além dela, com uma personalidade própria, que essa estátua ela existe, independente do povo italiano, se você pensar. Ela tem uma personalidade muito própria, ok? E vamos conversar um pouco a respeito da significância da festa da Aquiropita, não só ela, como as demais festas italianas de São Paulo. Eu não conheço fora de São Paulo, em outras cidades, eu sei que tem, mas eu só conheço as festas italianas de São Paulo, como a Casa Lute, por exemplo. E o grande barato dessas festas era a fogazza, assim, aquela pizza pelo avesso. E normalmente a pessoa vai a uma festa dessa, entra numa fila de 3,5 km, fica 5 horas e 6 minutos esperando e recebe
uma massa frita, um monte de massa frita com um negocinho no meio que eles chamam de recheio. É uma fogazza. Fogazza. É um pastiche de fogazza. Eu vou explicar por quê. Eu vim a conhecer a verdadeira fogazza depois que eu fiz amizade com o Wilton, meu amigo que mora na Moca. Comecei a frequentar muito o bairro da Moca. Fui muito à Rua Javari assistir jogo do Juventus lá. E a mãe do Wilton era uma grande cozinheira, Dona Ana. E uma vez eles fizeram a noite da fogazza. Nós fomos lá, comemos a verdadeira fogazza, uma massa especial, muito gostosa, bem recheado, um recheio farto, um negócio maravilhoso. E Dona Ana era de uma cidade de Bari chamada Strega. Strega é bruxa. Cidade das bruxas. É por isso que a sua comida nos enfeitiçava tanto. E a Dona Ana me deu a receita da fogazza. E aí eu fiz a fogazza à la mamá, a fogazza do mamá, com o meu feitiço. E estão perguntando qual que é o meu feitiço. Bem, a gente nunca entrega o segredo, mas vou dar uma pitada dele só para excitar a sua verve gastronômica. Uma parte do meu segredo está no molho, que é o molho de tomate, feito com aquele tomate italianinho que você deixa horas e horas cozinhando. Contudo, um pouco antes, porque eu peguei uma linguiça, tirei daquela cobertura, que é uma tripa, e fiz um preparo com ela. Vamos explicar uma coisa antes, vamos entender uma coisa antes. Quando você vai a uma pizzaria, qualquer pizzaria, existe a tal da pizza calabresa. Ela não é pizza calabresa, ela é pizza toscana. Há uma diferença entre a linguiça calabresa e a toscana. As duas, originalmente, seriam toscanas. A diferença é que a calabresa tem aquela pimenta calabresa nela. Ela é picante. Tanto é que lá em São Vicente, ao restaurante Emerick, e o seu Valmir, quando fazia pizza, ele fazia a autêntica calabresa. Você comia a pizza e sentia aquela picância na linguiça. O seu Valmir era um cara que manjava da coisa. E o que eu faço? Como eu disse, eu tiro a linguiça daquela tripa, coloco numa vasilha e a enriqueço com a pimenta calabresa. Mistura, cobre e deixa ela a deixa apurando. Fica uns dias lá apurando. E aí, na medida em que o molho vai sendo preparado, ele fica lá fervendo em fogo baixo, você pega esta proteína acrescida da pimenta calabresa, que já a essa altura já deve ter dado a química entre as duas propriedades, e adiciona ao molho. E aí, meu negócio fica muito bom. Aí o segredo, o resto da coisa, não posso falar. Ok? Bem, dito isso, vamos para o texto de hoje. Conversaremos muito mais na sequência. No site Hadith Culturale, publicado foi o artigo alcunhado de A Lenda da Madonna Santíssima Aquiropita. Lendo-se nele que a Santíssima Aquiropita é a protetora de Rossano, uma cidade da província de Cosenza, na região da Calábria. Nota, em 31 de março de 2018, Rossano se fundiu administrativamente com Corigliano Calabro e atualmente se chama Corigliano Rossano. Esse aqui é um fenômeno que ocorreu na Itália, que é o seguinte. Devido à queda no índice de natalidade, as cidades começaram a se tornar cidades fantasmas. E, consequentemente, elas não conseguiam ter receita para garantir a manutenção dos serviços públicos. E nem pessoas mesmo para os outros serviços. Então, o que eles falaram? Vamos fundir duas cidades a fim de que ela consiga pelo menos ter recursos para manter, fazer a manutenção de ambas, garantir que as ruas sejam asfaltadas, tem iluminação o mínimo.
Mas mesmo assim a coisa está difícil lá. Está muito difícil. Até meu amigo meu, Wilton mesmo, falou, por que a gente não vai para a Itália, uma cidade dessas daí, e abrimos um bar lá. A cidade não tem nada, algumas cidades só que estão até pagando, na verdade elas dão ajuda de custo, a pessoa tem que ir lá com dinheiro, só que você chega lá, você vai abrir um bar para quem, se não tem quase ninguém lá? Não faz sentido. O Paulo Guedes, à época do nosso estimado presidente Jair Bolsonaro, queria trazer essa ideia para cá. Mas aí, aqui é difícil implantar isso. Por quê? Porque várias cidades do Brasil também estão se tornando cidades fantasmas. São cidades que não ofertam oportunidades, principalmente para a juventude, e o pessoal vai embora. O pessoal quer ter uma vida mais ativa, quer curtir uma balada, quer fazer sexo, não tem nem gente para fazer sexo, e aí a cidade fica com muito velho. E não tem gente nem, por exemplo, abrir uns secos e molhados, para ter um boteco, uma farmácia. Você vê a situação por aqui também. Então, este é um fenômeno da era atual. Todavia, a Santíssima Quiropita é celebrada no dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, com uma procissão que passa pelas ruas do centro histórico da antiga Rossano. É igual a que é feita no Bexiga. Nota, para mais informações a respeito do conceito de Assunção, a subida ao céu, assista ao programa O Grande Conflito, o culto a Adonis, cujo link está na descrição. Ademais, as raízes desta festa estão ligadas ao ícone que hoje se encontra em uma parede da nave central da Catedral de Rossano, pois conta-se que um monge eremita chamado Efraim, no ano de 570, encontrou uma imagem da Virgem em um campo perto de uma gruta. Engraçado que essa história é bem similar à história de Fátima, que foi encontrada uma imagem no rio. Curioso isso. Será que tem algum mistério nisso? Claro que tem, mas não trataremos nesse programa, gente. Isso aí exige uma explicação à parte. A origem dessas imagens é, por demais, mística para serem explicadas num momento como esse. Ok? Preciso de explicação à parte. Mas não existe a coincidência. Não existe a questão da coincidência. Eu estou lendo este livro aqui, ó. O Caibalion, de William Walker Atkinson. E ele trata muito das 7 leis herméticas. E a 6ª lei hermética é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito garante que nada é aleatório. O que as pessoas chamam de coincidência, de acaso, é algo que elas não conseguiram padronizar ainda e dar um nome a ela. Mas nada é gratuito no plano temporal. Entendam isso. Vamos lá. Vamos lá então. Conta-se que o monge chamado Efraim, no ano de 570, encontrou uma imagem da Virgem em um campo perto de uma gruta. Conquanto que, à época, o príncipe Maurício de Constantinopla, vítima de uma perseguição política, lembrando o Bolsonaro, né, fugiu e se refugiou na Calábria, onde conheceu Efraim, que o tranquilizou e lhe disse que deveria retornar à sua pátria, onde não apenas as coisas se resolveriam, mas onde ele também se tornaria imperador, com a promessa de que, se a previsão se realizasse, ele deveria mandar construir no lugar daquela gruta uma igreja dedicada a Nossa Senhora e com aquela imagem da Virgem. Por fim, o príncipe aceitou e, como penhor, deu-lhe um anel, sim, um anel com selo real. Doravante, quando retornou à pátria, foi coroado como imperador, mas se esqueceu da promessa. E, algum tempo depois, Efraim foi a Constantinopla para devolver o anel. Sim, malandramente ele foi a Constantinopla. Não vou ia falar regressou, mas eu não sei da onde que ele saiu, mas malandramente ele foi lá para devolver o anel do cidadão.
Quando o imperador o viu, lembrou-se da promessa e assim mandou construir a igreja, dando ordens para que uma pintura, como aquela de Maria, fosse feita nela. Mas a pintura não era desenvolvida porque todos os artistas que a pintavam em um dia, quando voltavam na manhã seguinte, a encontravam apagada. Sim, eles a pintavam, aí na manhã seguinte, deixava secar, na manhã seguinte eu vou lá para dar um arremate final. E ela não existia mais, foi apagada misteriosamente. Sabotagem? Sei. Então, um artista deixou um discípulo durante a noite para vigiá-la, o qual, durante a vigília, viu passar por lá uma mulher belíssima com um manto resplandecente. Sim, mulherona, italiana, né? Passou por lá. E, na manhã seguinte, essa mesma mulher estava pintada na parede, ao fundo do templo, segurando no braço esquerdo um menino que lhe estende a mão direita. Interessante que lembra muito também, qual lenda? Nossa Senhora de Guadalupe, sim, a Virgem mexicana. Daí nascendo o termo aqueiro poietos. Aqueiro poietos. Não queiro, mão, e poietos, feito, que se entende como não feito por mão humana. Nota, em relação à interpretação do nome Aquiropita, assista aos programas Boteco do Mamá, Larousse da Cerveja, O Código de Hammurabi e Boteco do Mamá, Larousse da Cerveja, O Amanhecer de uma Civilização. E, para entender a associação deste nome com a divindade feminina, assista ao programa O Grande Conflito, Francis e Amigos, a verdade sobre o catolicismo, a mesma mãe de Deus, cujos links estão na descrição. Sim. Só pegando este último aqui, só para fazer uma introdução, uma introdução à finalização rápida. A questão de todas as mães de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, ou Nossa Senhora da Aquiropita, o nome final não é, o pessoal acaba achando que é o sobrenome da entidade. E todas as entidades são interpretadas como sendo Nossa Senhora Mãe de Cristo, a Maria. Nossa Senhora de, não é Nossa Senhora Aparecida, é Nossa Senhora de Aparecida. É sempre o nome da cidade se relacionando à figura dela, onde ela apareceu. Ok? Isso está até ligado à história das imagens. Tudo, como eu falei, lei de causa e efeito, nada é gratuito. Ok? Agora vamos para o ponto 2, que é a questão do nome. Aquiropita, de Aqueiros Poietos, não feito por mão humana. Aqui tem uma questão da cultura, de você ver, entender por que a cultura, tanto da Europa como da Ásia, é tão avançada e do brasileiro é tão atrasada. Porque nesses países, você entende, por exemplo, feito por mão. Você não precisa dizer que é humano. Humano você põe entre aspas. Feito por mão. Quem tem mão? O ser humano. Ok? Um ser não humano poderia ter feito a coisa? Não feita por mão humana. Quem tem mão é o ser humano. Logo, se a mão não é humana, quem tem mão? O animal tem pata. Não é um animal. A mão poderia ser ou de uma entidade alienígena ou atemporal. Uma entidade que tem a mão e não seja humana. Ou seja, Aquiropita, não feita por mão. Aí eu pus entre aspas, humana, só para dar essa descrição, porque o brasileiro tem essa dificuldade de entender. Eu vou dar outro exemplo. Outro dia lá na Rap Science nós fizemos um churrasco e o senhor Sakamoto fez lá um churrasquinho de pele de frango, que se chama yakitori. Yaki é brasa e tori é frango. Frango na brasa. Muito gostoso, diga-se de passagem. Eu estava conversando com o Toichi e perguntei. Ele me explicou.
Yaque, brasa e tori, frango. E o yakisoba? Seria macarrão na brasa? Ele falou, não. Soba é macarrão. Yaki, nesse caso, está subentendido que ele vai na panela ou numa chapa e essa chapa ou panela está sobre a brasa. É uma questão interpretativa. Nesses países, eles têm essa capacidade, você não precisa ficar explicando tudo. É uma questão interpretativa, quase intuitiva da coisa. Por isso que a inteligência desse pessoal é muito maior que a nossa. O Brasil só precisa ficar explicando aqui, explicando ali, não sei o que, é muito complicado. Tanto é que você tem que explicar a piada para o brasileiro. Você tem que explicar a piada, porque o cara leva a piada a sério. É que nem aquela piada do Chico Anísio. Eu contei uma vez lá em Florianópolis, os gaúchos não entenderam. O Chico Anísio falou o seguinte, claro, eu me coloquei na condição do Chico Anísio. E quando eu tinha 7 anos, meu pai me deu uma arma, deu um revólver de presente. Aos 7 anos, eu era o único garoto da minha rua que tinha uma arma. E aos 7 anos, eu era o único garoto da minha rua. E os caras, ai que horror, deram arma pra criança, você não entendeu a piada? E você do outro lado, não vai falar que não entendeu. Não, eu pulo aí e te cubro de porrada, velho. Pelo amor de Deus, cara. Então é isso. A quiropita não feito por mão. Quem tem mão é o ser humano, o homem, a mulher, até a criança. Ou seja, se não é feito por mão, não é feito por humano. Logo, é uma entidade ou oriunda do espaço ou do plano atemporal. Mamá, você está falando de interpretação, você está querendo dizer que essa imagem pode ter vindo de... Você imaginou a senhora, pode ter vindo de outro planeta? Sei. Temos que descobrir quem a esculpiu. E dito isso, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto. E a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, vou começar pelos meus livros aqui. A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. E aqui não é explicadinho, não. É um livro que faz a molecada pensar também. É igual ao meu outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos. Na sequência, vamos para o link do curso Fundamentos do Exorcismo, para você tirar o Satanás da sua vida. Na sequência, a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já mandar a sua contribuição e o PayPal para a contribuição dos acólitos do estrangeiro. Aí tem o link de Com Letras de Mateus, meu álbum de rock, em parceria com meu amigo Renato Pop, e o link dos programas. O Grande Conflito, o Culto a Adonis, que trata da subida aos céus, trata disso no meio dele, tem muita coisa. Aí Boteco do Mamá, Larousse da Cerveja, o Código de Hammurabi, e Boteco do Mamá, Larousse da Cerveja, o Amanhecer de uma Civilização. Bom, o que cerveja tem a ver com a questão interpretativa? E muito, assistam, porque no Código de Hammurabi, o que é dito o seguinte, só pegar fazer um adendo rápido. Eles entendem que a cerveja não era feita por homens naquela época, era feita só por mulheres, é uma atividade basicamente feminina. Mas não está expresso isso. Mas como é que eles chegaram a essa conclusão? Questão interpretativa. Tem uma receita de cerveja num poema chamado Hino a Ninkasi. Ninkasi, ou Ninkasi, varia a pronúncia. Ninkasi é uma mulher.
E eles entendem o seguinte: se é uma deusa Ninkasi, se ela faz a cerveja, é porque não é feita por homem. Ou seja, é interpretativo, é dedutivo, é uma coisa quase matemática, quando não intuitiva. Essa é a diferença, não precisa explicar. Se você está dizendo que é uma deusa que cuida disso, é porque não há um deus, que não há mão masculina na coisa. Ok? E o grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, a mesma mãe de Deus, que trata, como eu falei, da aparição dessas imagens, e são todas relacionadas à mesma figura, só muda a cidade. A cidade, o pessoal interpreta, o pessoal, Nossa Senhora a Quiropita, Nossa Senhora Aparecida, não, é Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora que apareceu em Fátima, Nossa Senhora da Aquiropita, que não é feita por mão humana, só explicar, não é feita por Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu em Guadalupe. Tem sempre uma descrição da origem, de onde ela foi encontrada. A origem não, mas de onde ela foi encontrada. Mas é sempre a mesma, relacionada à mesma figura. A Maria. Por que, mamá? Assista e saberá. Aí temos o link do Cuesta nos grupos, o Getter e no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Entre no WhatsApp, é nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, próximo evento, atenção Denilson, próximo evento, o grande conflito, Ísis e Osíris. No sábado, dia 22 de agosto de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 22 de agosto de 2026, às 18 horas, o grande conflito, Ísis e Osíris. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!